O cara era um garçom que trabalhava na 6x1, ele vai perder o emprego, ele vai virar entregador e vai trabalhar 7 dias por semana. Até já as entregas serem feitas por drone e ele perder até isso. Quando eu comecei a pré-campanha, todo mundo, o Renan vai com a campanha de maluco, não sei o que e tal, beleza. Eu comecei a falar, bom, se eu não tenho nada a perder, já que eu não vou ganhar, eu só vou falar o que eu penso. E as pessoas estão começando a gostar. Estão começando a crescer. Não é que eu já ganhei. Nem que eu certeza que eu vou ganhar. Eu acho que eu vou ganhar. Mas as pessoas estão começando a ver, ok, ele tá falando coisa com coisa. Isto veio da necessidade de mostrar para as pessoas, você realmente quer ir para uma eleição discutindo se é vale gás ou se é soltar o Bolsonaro? Porque quando a gente começou a pré-campanha, era o Lula anunciando que ele ia dar botijão de gás e o Flávio, o Caiado e o Zema avisando que iam soltar o Jair Bolsonaro. Eu falei, é este o tema do Brasil? Você tem uma das maiores nações do mundo e o que a gente está discutindo é se vai soltar um Bolsonaro ou se você vai dar botijão de gás para os outros. Isto não é futuro. E aí, por isso que eu fui rodar o Nordeste, fui rodar o Brasil todo, gravando vídeos sobre os mais variados temas. Sobre data center no Rio Grande do Norte, sobre, sei lá, aumentar a ganhos de valor na cadeia produtiva do milho no Maranhão. E, cara, deu audiência, vídeos de 500 mil views, 700 mil views no Instagram, falando de pauta. Então, meio que, respondendo você, meio que tem que fazer isso, meio que dá pra fazer, e a gente só tem que fazer isso. Nós não temos outro caminho. A gente tem que despertar o Brasil pra potencialidade dele, pros problemas. E você vai encontrar pessoas boas em todos os lugares falando disso. O Daniel mandou. O MBL admitiu erros sobre privatizações e fundão. Não há risco real de ser mais um erro opor-se ao fim da 6x1 se, em um ano, não vier o desastre e milhões estiverem usufruindo das 2 folgas semanais? Não, porque assim, quando a gente errou, a gente estava efetivamente errado e fazendo apenas uma tomada de valores. Do tipo assim, o fundão é errado, isso aqui é um valor nosso, usar o fundão está errado. E eu nem acho que nós estávamos errados e achar isso um erro em termos valorativos. Só que quando a gente leva para o mundo real, para o mundo concreto, ok, eu não tenho como participar de eleições em escala sem isso. Então, isso é um erro estratégico. Tá? Foi assim, essa convicção, que é apenas em termos valorativos, quando eu vou aplicar ela no mundo concreto, com as regras atuais, eu não vou conseguir entrar no jogo para disputar e mudar a realidade. Então, ainda que seja mudar essa regra, eu preciso dela para mudá-la. Exato. Que foi, sei lá, o que o Milei fez. O Milei entrou e mexeu nisso. Então, é bem real e concreto. Eu não lembro outro tema que ele falou ali. Ele pergunta se não vier o desastre e milhões... Não, mas antes. Eu vou ler de novo. O MBL admitiu erros sobre privatizações e fundão. Privatizações é outro. Não, privatizações... A gente ainda é favorável à privatização da maior parte das empresas brasileiras. Agora, aquilo que é estratégico, o caso da Petrobras num mundo em crise, sim, nós amadurecemos. O caso da escala 6x1 não é que nós somos, do ponto de vista valorativo, favoráveis a que as pessoas trabalhem muito, que é o nosso caso do fundão, uma questão de valores. Não. Se houver uma maneira das pessoas ganharem muito dinheiro trabalhando menos, eu tô favorável a isso. Agora, nenhum dado está nos levando a crer que vai acontecer isso. Eu sou a favor da renda básica universal para todo mundo, mas é só porque eu acho legal, entendeu? Isso não quer dizer que dá pra gente colocar no mundo, né? Exato, porque no fim alguém vai precisar produzir e trabalhar e vai pagar essa conta. Então, todos os estudos e a realidade concreta nos leva a isso. E a gente propõe outra solução. Até porque, para todo mundo entender sobre essa questão da escala 6x1, é impossível num país que, quando comparado com o mundo, cada vez fica menos produtivo. Ou seja, o Brasil... A quantidade de dinheiro, hora, produzido pelo trabalhador brasileiro nos últimos 40 anos, ela ficou praticamente estagnada. E o mundo em desenvolvimento explodiu. Coreia explodiu, Vietnã está explodindo, China explodiu. E a gente ficou para trás. Portanto, o nosso trabalhador faz menos por hora. Por várias razões, não só porque ele não teve educação. Se o dinheiro é caro no Brasil, ou seja, os juros são altos, abrir uma empresa é mais difícil. E se é mais difícil abrir uma empresa, você não consegue prover serviço e gerar valor nessa economia. Você não consegue criar produtos. Então essa economia ela é uma economia que gera menos recursos. Então, se a energia elétrica é cara porque você investe mal, igual a gente teve agora nesse leilão, logo produzir fica mais caro, logo você produz menos. Produzindo menos, você gera menos valor. Então nós somos uma economia toda errada. A gente tomou um monte de decisão errada. Aí a gente está avisando pro trabalhador brasileiro, olha, a gente está errando tudo, tá errando mais, a gente agora vai fazer energia elétrica ficar mais cara, e eu vou falar para você que você vai poder trabalhar menos e ganhar mais. Alguém vai falar, não, a pessoa vai trabalhar menos e ganhar igual, porque... Não, não é igual. O valor hora trabalhado, ele vai, na prática,
Aumentar. Porque se você está trabalhando menos horas e você está obrigando a pagar o mesmo valor, significa que o valor hora aumentou. Pois bem, isto é regra da economia, isso será corrigido de alguma maneira. A massa salarial vai diminuir, alguns setores vão dispor de muitos problemas por conta da escala 6x1, porque teve lugares que fizeram assim, redução da hora de trabalho. Portugal. Por mais que Portugal seja um país que esteja na Europa, é um país de primeiro mundo, que bem teve menor dinheiro, população, bem menor, bem mais fácil resolver Portugal. Eles tiveram Sociedade muito mais antiga. Exato, eles reduziram a carga de trabalho apenas. E beleza, tiveram ganhos de produtividade, uma coisa meio que compensou a outra. Não é um caso de um lugar que não está tendo os ganhos de produtividade. Se alguém quisesse discutir comigo, falar assim, você quer discutir com essa lei porcaria trabalhista CLT? Vamos fazer, vamos focar então 10 anos em só aumentar a produtividade. E aí depois a gente pode combinar reduzir carga. Mas se você não aumentar a produtividade, não dá para fazer isso. Porque não vai dar para a pessoa falar, olha, eu quero me aposentar cedo, eu quero ter direitos sociais, eu quero ter o SUS de graça, eu quero ter educação de qualidade de graça, e eu quero trabalhar menos e quero comprar iPhone. Não vai dar, eu tô avisando, não vai dar, não fecha a conta. É mentira. É igual falar, eu vou comer bolo de chocolate todo dia e não vou ficar gordo. Cara, é mentira. Só que a pessoa quer ouvir que ela vai comer bolo de chocolate todo dia e que não vai engordar. E eu tô avisando pra essa pessoa, já tá acontecendo isso, mesmo antes da escala 6x1. Como a gente tá errando em todas as outras coisas, as pessoas já estão virando MEI. Surgiu muito mais MEI do que emprego CLT no Brasil nos últimos anos. Foi pra lá de 700 mil para 16 milhões o número de MEI. Explodiu. O emprego da galera hoje no Brasil, todo galera urbana é MEI. O cara tem que abrir uma MEI, ou o cara tá na informalidade. Jogar o cara pra informalidade, ele também cai numa economia que não é tão complexa. O mundo da informalidade é menos complexo, em muitos termos. Então você tá fazendo a pessoa assim, que é o que vai acontecer com muita gente. Ela vai perder o emprego, o cara fizer um garçom que trabalhava na 6x1, ele vai perder o emprego, ele vai virar entregador e vai trabalhar 7 dias por semana. É isso que vai acontecer. Até já as entregas serem feitas por drone e ele perder até isso. Só que, o que adianta eu avisar? As pessoas querem ouvir que elas vão trabalhar mais e vão ganhar, quer dizer, que trabalhar menos e vão ganhar mais, e que o governo não vai precisar fazer nenhuma mudança. Que o governo, né, vai continuar entregando educação ruim e que ele de alguma maneira vai enriquecer com uma educação ruim, que o governo vai taxar as pessoas, a energia vai ser cara e que as coisas vão se resolver misteriosamente. Eu estou avisando, não vão. Não vão. Todos os estudos estão referendando o que a gente está falando. E não é que vai ser uma catástrofe. Nunca é uma catástrofe. Muitas pessoas, para não viver essa catástrofe, vão só trabalhar mais. É isso. E aí elas vão sobreviver, trabalhando mais. E tudo que falaram que ia acontecer, não vai. Outra coisa, alguns produtos vão encarecer, é previsto aumento de preço, por exemplo, na área de alimentos. Então você vai ter aumento nos alimentos. Mercados já avisaram que vão fechar de domingo. Isso diminui produtividade. Então tudo isso você vai começar a sentir. Aí você não é que você vai quebrar, que você vai morrer de fome. A gente só vai continuar andando de lado. E muito de lado. Não é que você vai. Não é que tudo vai acontecer o fim, ou o Brasil acabou, não. O Brasil só vai continuar sendo um lugar pobre, sem oportunidade, enquanto os outros lugares são grande ricos. parada que eu acho que tu tá falando aqui, que nesse sentido eu concordo, é que a 6x1, na verdade, mudar a 6x1, é mais um negócio desse, um curativo numa coisa inteira que precisa ser revista. É que ela não é nenhum curativo, cara. É que não é nem um curativo. Eu quis dizer um... eu não sei o que eu quis dizer. Talvez ela seja um curativo. Novamente, eu entendi teu raciocínio agora. Ela é pro eleitor ou pro brasileiro comum, é como se fosse um curativo, um band-aid que ele tá pondo porque ele tá machucado. Mas para o problema de produtividade, ela é tipo assim... a gente tá botando um monte de dinamite dentro de um lugar que tá rolando uma fogueira. E assim, tu tá botando um band-aid, só que tu é hemofílico. Tá ligado? Sim. Não adianta nada. É verdade. Né? E assim, é iludir as pessoas. Então as pessoas estão... Né? O Brasil, ele tá perdendo emprego formal. Agora a gente tá dificultando as pessoas a terem emprego formal. Todo mundo concorda aqui no Brasil. Mesmo petistas começaram a concordar. Até um tal de Quaquá, lá do Rio de Janeiro, do PT do Rio. Vale nada. Mas ele falou, não dá pra ter tantas pessoas vivendo no Bolsa Família. Eles mesmos, 40% dos domicílios do Nordeste estão no Bolsa Família. Aí as pessoas que defendem o fim da escala 6x1 acham o seguinte, não, isso é ok, completamente ok você ter tantas pessoas no Bolsa Família, e ao mesmo tempo também é ok que as pessoas estão pagando a conta disso e vão trabalhar menos. Não fecha a conta. Não fecha a conta. As pessoas estão... A gente está tendo um problema que as pessoas estão trabalhando menos no Brasil. O Brasil está empobrecendo, não tem emprego de qualidade. O Brasil está numa situação horrorosa. Horrorosa quando comparado com outras nações. Quando você compara o que outras nações no mundo cresceram, a gente foi ficando para trás de todo mundo. Índia, Vietnã,
A China, então, a gente lembra que no começo dos anos 2000, a gente falava, o trabalhador chinês é um escravo. Ele ganha muito mais do que o trabalhador brasileiro, tem muito mais dignidade que o trabalhador brasileiro, é muito mais respeitado que o trabalhador brasileiro. Ele tá vivendo melhor que o trabalhador brasileiro. E aí? A gente vai ficar sempre vendo alguém que a gente zoava antes tá melhor do que a gente? Uma curiosidade pra quem tá assistindo, quem é do Rio Grande do Sul, confirme. Tem uma área, que eles usam até hoje esse nome, não sei se é a geral, ali nos estádios, tanto do Grêmio quanto do Inter, que até os anos 90, eles usavam muito, chamavam de a Coreia. Vou lá na Coreia. Que era a galera pobre. A galera pobre era o que eles chamavam de Coreia. Você hoje consegue pensar nesses termos? Não. Né? Coreia hoje é um dos lugares mais desenvolvidos do mundo. Tem uma favela no Rio que é a favela da Coreia. Que era a mesma analogia, que tipo, nossa, aqui é tão ruim que é uma Coreia. Olha que loucura, cara. Pois é. Então assim, hoje você imagina a Coreia, você pensa um dorama, carros bons, Samsung e tal, só o topo. A Coreia deixou a gente pra trás. Eles estavam pior do que a gente. Eles hoje estão tão melhores que hoje um brasileiro sequer consegue imaginar estar perto da Coreia. Hoje eu falo pra ela, um dia a gente pode ser uma Coreia. Galera, tá louco, maluco. Se eu estasse 40 anos do tempo, imagina, vou na Coreia, hein? Aquilo lá é o inferno na Terra. Vietnã, nos zoavam os Vietcongs, tá desenvolvendo. Outros que a gente zoou, Índia. Índia resolveu mais saneamento básico do que Brasil. Tá? Então a gente fica aí, né? A gente tem que entender que a gente gosta de contar pra todo mundo, pra criança, a fábula da cigarra e da formiga. Às vezes a gente optou por ser a cigarra e o mundo optou por ser formiga. A formiga tá bem, a cigarra tá se ferrando. Eu tô avisando, o inverno tá chegando. O inverno tá chegando, vocês querem dançar o Oruan, né? Vai dar ruim, irmão. O inverno tá chegando. Canta aí um Oruan pra nós, então. É isso aí. E a galera, não, mas agora o Neymar vai pra cá, agora vai. Agora vai o quê? Mas vem cá, vamos dizer que tu seja presidente da República, meu irmão. Tu vai se contratar pra fazer showzinho também? Não. Hoje meus shows da banda Limão Rosa, as pessoas pagam pra ir. E sim, minha banda está crescendo, Igor. Então eu vou ter um show lotado agora em Porto Alegre. Puta que pariu, hein, cara? Mas o som é bom, Igor. Eu juro pra você, o som é bom. Não é nem isso, é que é curioso, entendeu? Eu acho que é demais. Desculpa, é que você é um cara que você não pode gostar do que você tá vendo. Mas, poxa, que outro presidenciável vem aqui? Eu tô lançando um álbum, Igor. Tá? Eu compus as músicas, maneiro. as letras são boas, composição boa, toco guitarra, gaita, banda boa. Que outro... Eu falo assim, o Zema, pô, ele come pão de queijo. Esse é o poder especial dele. Legal. Pô, enche o saco do Gilmar Mendes também. Faz uns vídeos de IA, poxa, fez um vídeo de IA. O Caiado monta cavalo, legal. Porra, legal. O Flávio, financia filmes com caro. Pô, o cara... Eu tenho uma banda de rock. Escrevo, criei uma revista, criei aplicativo, rede social. Uma banda de rock não é coisa de comunista, não, cara? Não é, não. Não é, não. É legal pra caramba. E se for, também tô nem ligando. Tô nem ligando. E pior que o meu ainda é rock psicodélico, né? Porra. Rock doidão, improviso. Eu já vi umas paradas, eu já vi. Ó, o Vitor mandou aqui, ó. Seu projeto pras favelas prevê remoções? Sobre policiamento, sua ideia é integrar a favela ao bairro e o batalhão da... Caralho, faltou umas vírgulas. De novo. Sobre policiamento, sua ideia é integrar a favela ao bairro e o batalhão da área policiar ou instalar um efetivo permanente nas favelas retomadas, como as UPPs? O problema da UPP, a UPP fez uma retomada. Você vivia no Rio na época do UPP, certo? Então houve a tomada, tirar o crime organizado de início, instalar uma base permanente. Só não chegou o resto. Não chegou o resto. E assim, pra você destruir o crime, você precisava aumentar as penas, fazer presídio, fazer o ciclo completo e desfavelizar. O problema é que um governador não consegue fazer isso, e nenhum governador iria conseguir fazer isso. E eu não, pelo amor de Deus, eu não quero defender os governadores do Rio, né? É um suicídio pra mim. Deixo isso pro Lula e pro Flávio defenderem. Eu não vou defender governador carioca. Mas não dá pra um governador fazer isso, porque tem que ser um presidente que vai passar uma mudança nas leis penais. E aí você consegue fazer a entrada na favela, montar bases na favela, e aí você começa a desfavelizar. Só que aí você alterou as penas para membros de facções, e alterou as penas para roubo, furto. Você muda o sistema de incentivo para o cometimento de crime, e aí você começa a falar, ok, eu tô desfavelizando. E aí você tem que vir com um projeto muito sério de desfavelização, um projeto de urbanização. Sabe como você resolve a pessoa que realmente sofre da escala 6x1? Tendo um emprego perto dela. Em geral, essa pessoa no Rio vive na favela. Em São Paulo, ela vive na periferia. Como é que eu resolvo isso?
Eu tenho que criar zonas econômicas especiais voltadas para as comunidades periféricas, para eu fazer a instalação de empresas nesses lugares. Então, se eu começo a verticalizar algumas favelas, eu abro espaço, as pessoas estão morando verticalmente e abro espaço para eu colocar empresa. Eu tenho que montar um polo empresarial com contratação, com que tenha, vamos dizer, mão de obra intensiva. Vou dar um exemplo, call center, um exemplo que ainda tem. Você pega setores, serviços, pega os próprios prestadores de serviço que estão instalados na favela e coloca ali. E você cria uma zona econômica especial para fazer o emprego ficar ali e manter as pessoas ali. E você fazer coisas que atraiam pessoas de fora para irem até lá. E aí você cria uma dinâmica em que a pessoa não precisa pegar 10, vai botar 3 condições para ir de um lugar para o outro. Você faz a pessoa ter uma vida próxima, ela tem um senso de comunidade, de pertencimento e emprego ali. E aí você tem que urbanizar e entregar para aquela pessoa uma dignidade, que é a seguinte: não é que apenas vai ter uma base policial. Se o cara for fazer um pancadão lá, o cara vai preso. Se a pessoa jogar lixo na rua, ela vai tomar multa, e se fizer isso 2, 3 vezes, vai presa. Se a pessoa pichar a casa do outro, ela vai presa. A pessoa tem que entender que ela se tornou parte de uma civilização. E que agora ela vai ser respeitada e ela vai ter direitos e deveres, como qualquer cidadão. E aquela pessoa quer ter o direito e quer ter o dever. Quando uma pessoa... As pessoas humildes que estão na favela, elas são muito religiosas em geral. As igrejas evangélicas estão presentes. Quem é que ela vai na igreja? Ela vai lá para ter direito? Sim, ela vai acima de tudo para ter dever. Dever com a comunidade, dever com Deus. Vai ter, vamos dizer, certos comportamentos. Desde a rotina de ir pra igreja até abdicar de certos comportamentos carnais e tal. Então a pessoa quer deveres. A pessoa quer autodisciplina. E ela quer ver o resultado disso na vida dela ao redor. O bairro dela tem que refletir isso. Então a desfavelização, naturalmente, passa por esse processo, mas não vai acontecer sem eu alterar as leis penais. Fato, não vai. Tem que vir de cima, tem que vir do governo federal. Fala, missionário. Se quiser ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal, dê like no vídeo e obrigado por assistir. Até a próxima.